lembram do Almir Klink? É um velejador, lembram dele? O Almir Klink fazia viagens solitárias, assim. Uma vez ele viajou durante 642 dias num veleiro, sozinho, e passou quase 7 meses imobilizado na Antártica, no meio do gelo. E o engraçado é que depois, quando ele voltou, ele virou um palestrante para empresários. A empresa contrata ele, ele vai lá e fala sobre a viagem. Ele não fala, ele nem entende nada de empresa, nem nada, ele só fala das experiências que ele teve viajando. E daí os executivos que ouvem é que tiram inspirações para o cotidiano deles. Então, as viagens que nós estamos fazendo aqui na Vacuidade é um pouco como a viagem da Almir Klink. O meu papel é transmitir os ensinamentos sobre a vacuidade. Eu não estou entrando no mérito disso, nem nada, eu só estou falando exatamente os ensinamentos. Até os exemplos que eu dou, em geral, são exemplos tirados das escrituras. Nem sempre é fácil, mas eu acho que ouvindo, aos poucos, algumas coisas vão ficando mais claras. Então, hoje eu vou introduzir uma linguagem um pouco mais técnica. Técnica não, eu vou falar um pouco sobre da maneira como se ensina a vacuidade, tá? Então, vamos lá. A vacuidade é uma ausência de existência inerente. Uma ausência. Nós sabemos o que é uma ausência. Se um quarto está vazio, uma ausência de pessoas no quarto. Se uma garrafa está vazia, uma ausência de líquido, ausência. A vacuidade é uma ausência. Mas não é uma ausência qualquer. Não é todo vazio que é a vacuidade. A vacuidade é uma ausência de existência inerente. Portanto, se nós quisermos ter uma realização da vacuidade, um entendimento da vacuidade, nós precisamos negar a existência inerente. Então, o que nós fazemos nas meditações na vacuidade, nós negamos a existência inerente. A existência inerente é o objeto negado na meditação da vacuidade. A não existência da existência inerente é a vacuidade. Isso dito, então, se nós quisermos meditar na vacuidade, primeiro nós temos que identificar qual é o objeto que nós estamos negando. Já que a vacuidade é uma ausência de existência inerente, que o objeto negado é a existência inerente, então nós temos que entender exatamente o que nós estamos negando. Senão seria como atirar a esmo sem um alvo. O nosso alvo é negar a existência inerente. Então, para que a vacuidade, a meditação na vacuidade tenha um impacto pleno em nós, é preciso identificar claramente o objeto negado. Nós precisamos identificar claramente de que modo os fenômenos aparecem à nossa mente. Aparecem à nossa mente. E depois nós vamos então realizar que eles não existem da maneira como eles aparecem. Isso significa que se nós não conseguirmos, que é os fenômenos inerentemente existentes, que são projetados pela nossa mente, nós não vamos ser capazes de apreender a não existência
desses objetos, ou seja, a vacuidade. Então, para identificar o objeto a ser negado, nós temos que ter uma imagem mental clara do que é esse objeto, o que é a existência, um fenômeno inerentemente existente. Nós temos que ter isso claro para depois poder negar. Se nós não tivermos claro, como que nós vamos negar alguma coisa que nós não estamos vendo com clareza o que é? Então, nós vamos negar. Não existe. Não existe, aparece a nossa mente. Nós temos uma aparição disso. Por exemplo, se eu pensar, para dar um exemplo, se eu pensar um chifre na cabeça de um coelho, eu sei o que é coelho, eu sei que é o chifre, eu consigo imaginar um coelho com um chifre na cabeça, e daí eu posso afirmar isso não existe. Não existe um chifre na cabeça do coelho. Um pouco esse mecanismo. Nós vamos negar algo que o que aparece à mente dessa pessoa é o livro e a existência verdadeira inerente do livro. Ambos. Aparece o livro e aparece um livro que existe por si só. Um livro inerentemente existente. Na realidade, não há um livro inerentemente existente. Portanto, a maneira como o livro aparece não corresponde à maneira como o livro existe. Essa falta de correspondência entre a maneira com que o livro aparece e a maneira com que o livro existe indica que o livro é um objeto enganoso, um objeto falso. O que é algo falso? Algo falso é algo que tem uma aparência que não corresponde. Por exemplo, algo que brilha, mas que não é ouro. Ou uma pessoa que parece boazinha, mas por trás te sabota. Nós usamos isso, dizemos que isso é uma coisa falsa. Então, no caso, o livro aparece ao mesmo tempo que a existência inerente do livro. Portanto, o livro que nos aparece é falso, porque não corresponde à existência dele. Se nós usarmos esse critério de falsidade, nós vamos poder entender por que está dito que todos os fenômenos, a não ser a vacuidade, são objetos falsos. Eles são objetos falsos porque eles aparecem de uma maneira que eles não existem. Por isso que eles são falsos. Embora nós possamos dizer, fazer uma diferenciação entre um objeto falso nesse sentido, que no budismo é chamado de verdade convencional, é chamada de verdade porque ele existe nos seus outros aspectos. O livro é azul, o livro tem esse formato, o livro tem um título, o livro tem vários aspectos que correspondem. Ele é falso porque ele parece existir inerentemente e essa existência não existe. Então, isso é chamado de verdade convencional. É chamado de verdade porque é verdade nos outros aspectos. O livro está aqui na mesa, se eu estender a mão, eu calculo a distância e pego o livro. Então, ele é chamado de verdade, porque convencionalmente funciona como um livro. Mas a maneira como ele aparece é que é falsa, porque ele parece existir independente das suas partes, independente da minha mente que apreende livro, independente do nome livro, etc. Nesse sentido, ele é falso. Só a vacuidade é uma verdade última. Por quê? Porque quando você aprende a vacuidade, quando você
apreende, medita e apreende a vacuidade, ela aparece da maneira como ela é. Nada mais aparece, aparece só a vacuidade. Ela existe tal qual ela aparece. Ou seja, ela existe como uma ausência de existência inerente. Só isso é percebido. Existem muitas analogias para tentar entender isso, como as coisas aparecem, as coisas que nos aparecem não são necessariamente verdadeiras. Muitas analogias, às vezes através da analogia você consegue perceber alguma coisa que através da explicação teórica é mais difícil. A analogia serve para isso. Você entende algo que você não estava entendendo através da explicação teórica. A analogia torna mais claro. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que me aconteceu e que é parecido com os exemplos que se dá nas escrituras. Então, eu estava fazendo um pouco de sudoku, deitada na minha cama antes de dormir, e de repente eu estava com a borracha na mão e a borracha caiu em cima de mim. Quando a borracha caiu em cima de mim, eu dei um pulo que eu fui parar na porta do meu quarto, achando que era uma barata. Então, uma barata apareceu à minha mente e eu fiquei em um estado completamente apavorado. E daí, com muita dificuldade, já completamente apavorada, eu dei uma olhadinha assim de lado e vi uma coisa escura na minha cama e percebi que era borracha. Quando eu percebi que era borracha, o medo se desfez. Mas então, não existia uma barata, existia um pedaço de borracha e eu confundi com uma barata e fiquei em um estado de transtorno, de pânico total. Certo? Então, algo que não existia apareceu à minha mente, eu acreditei na aparência e me transformei. Então, a existência inerente é parecida, porque ela aparece à nossa mente, nós acreditamos nessa aparência e daí começamos a lidar com aquilo como se aquilo existisse realmente daquela maneira, mas não existe daquela maneira. A diferença entre a borracha que me assustou e uma barata de verdade é que a borracha não é uma base de imputação válida para eu imputar barata. Não funciona como barata. Ela apareceu como barata na minha mente, mas eu não posso, toda vez que eu olhar a minha borracha, falar que aquilo é uma barata. Não é uma barata. A base para imputar barata não é válida. No caso da existência inerente, a base para imputar livro é válida. Porém, da mesma forma como a barata apareceu à minha mente como ela se existisse por si só, o livro aparece à minha mente como se ele existisse por si só. Essa aparência de um livro inerentemente existente não existe, mas ele é uma base válida para eu imputar livro. Por exemplo, se você olhar no espelho e achar que tem alguém no espelho, que você refletida no espelho é você, então isso também é uma aparência falsa, porque não há você no espelho, é só um reflexo da sua imagem no espelho. Então, em várias situações aparecem coisas que não existem. Você pode ver uma mancha na parede e achar que é uma aranha e não é uma aranha. Existem milhares de exemplos cotidianos assim, onde você
comete esse tipo de engano. E isso nos ajuda a entender que é isso que acontece conosco o tempo todo, de uma maneira bem mais sutil em relação à existência inerente. As coisas aparecem como se elas existissem por si só. E você não pensa que você tem nada a ver com isso. Por exemplo, o que eu tenho a ver com esse livro? Não fui eu que escrevi, não fui eu que editei, nem li ainda. O que eu tenho a ver com ele? Dá a impressão que é nada, porque eu vejo o livro. Outro dia eu pensei numa coisa, não sei se para vocês faz sentido, mas se eu mostrar esse livro para uma criança pequenininha, de 7 meses, 6 meses, o que aparece para ela? Não é livro. Ela não tem. O livro é um conceito, é um nome, ela não tem esse nome. Então, o que aparece para ela? Então, através dessas analogias, a gente pode, isso nos ajuda a entender que a aparência de existência inerente está sempre nos acompanhando. Agora, não é tanto isso a questão é que aparece e você concebe como se existisse. É esse que é o engano. É como se você visse uma barata o tempo todo. Por quê? Porque parece dessa forma. Compreende? Então, para realizar a vacuidade, você tem que negar essa aparência. E quando você adquire alguma experiência nisso, negar essa aparência falsa e ver que não existe dessa maneira como aparece, depois, quando você sai da meditação, embora continue aparecendo como se existisse do seu próprio lado, você sabe que não existe. Você já não concebe como se existisse dessa maneira. Nos aparecer e nós concebermos como se fosse são coisas distintas. E isso que é importante, através do treino na meditação da vacuidade, a gente começa a perceber que é como se a gente começasse a ficar com uma pulga atrás da orelha. Por exemplo, quando você vê duas pessoas, não sei, para mim acontece isso, você vê duas pessoas muito envolvidas numa discussão, ou numa briga, ou numa coisa assim, ou mesmo numa intriga, elas falam como se aquilo existisse de fato. Ele disse, eu disse, ele disse, eu disse, ele disse, eu disse, e fica muito concreto aquilo. Quando você está... A vacuidade cria uma espécie de uma pequena distância. Você tem uma distância para perceber, parece assim, mas não é assim. É essa distância que nos permite reagir de maneiras muito diferentes das habituais, quando nós meditamos na vacuidade. Querem fazer alguma pergunta? Eu sei que, às vezes, essa terminologia é um pouco... Mas é importante também ouvir a terminologia correta, sabe? Porque é uma coisa precisa. A vacuidade não é uma coisa assim, vazio, vazio, vazio. É uma coisa muito precisa, como um fio da navalha, onde você tem que ir no ponto preciso. Então, se habituar a essa terminologia é importante. Querem fazer alguma pergunta? Cuca, oi, boa noite. Boa noite. O que me veio agora ouvindo você falar nesse momento foi que parece que o que vem a nós antes da coisa em si são significados que estão na gente. Quando você deu esse exemplo da barata e da borracha, sabe? Uma coisa caiu, né, em cima de você, né, esse contato
trouxe a você mais um significado do que é algo bater em você, né, ou um susto, do que ver a coisa em si, né? Porque você não viu a coisa em si primeiramente, foi mais a sensação, né? E daí isso me veio assim, nossa, parece que, na verdade, antes da gente ver algo na nossa frente, é como se um significado viesse antes da coisa em si. Dá pra... Não sei se você consegue chegar nisso. Não sei se é Porque antes ou se é o é mesmo. interessante isso, né? Porque são significados, parece que vem antes de uma coisa, e daí a coisa acaba sendo apregnada por aquele significado, aquela coisa condicionante que a gente carrega, né? Assim, do que é uma coisa ruim, o que é uma coisa boa, o que é isso, o que é aquilo. Exatamente. Você me trouxe isso, enfim. Foi bom até você falar isso, porque é como se fossem camadas, assim, onde a gente vê uma coisa e depois vai acrescentando, do tipo assim, para uma coisa simples. Isso é um livro. O livro já apareceu como se ele existisse dessa forma como eu estou falando. Porque se eu procurar o livro, onde está o livro? Livro. Como é que sabe aquela técnica de repetir várias vezes a palavra até ela perder o sentido? Livro. Onde está o livro? Agora acho. Você está falando que é um livro, acho o livro. Cadê o livro? Daí você fala, o livro está aqui? Não, essa é a capa. O livro está aqui? Essa é a contracapa. O livro está aqui? Não, essa... O livro está no papel? O livro está nas letras? O livro está na tinta? Você nunca vai encontrar o livro. Porque para encontrar o livro, esse livro que apareceu dessa forma, você teria que tirar tudo que é não livro e teria que sobrar livro. Mas quando você tira tudo que é não livro, não tem livro. Olha que interessante. Agora, isso é a base. Tudo aparece assim, com esse tipo de existência. Mas daí a gente vai pondo o que você está falando, a gente vai pondo conteúdos em cima. Então, esse livro, porque eu gostei muito dele, eu olho o livro e já sinto uma sensação agradável, me lembro do conteúdo do livro, me dá vontade de presentear o livro. Pronto, eu já pus um conteúdo. O livro que eu detestei, pronto, eu já olho o livro e não quero me aproximar do livro que foi detestável. Eu posso até olhar a cor, quando estava no auge das eleições, assim, da campanha, uma mulher viu uma bandeira do Brasil e uma bandeira do Japão. Sabe a bandeira do Japão? E ela falou, comunista! Isto é nojento, querem transformar a bandeira do Brasil em comunismo. Então, você vai acrescentando conteúdos, mas você vai fazendo isso em todos os níveis. Por exemplo, no nível das pessoas, aparece uma pessoa, então você está desse lado e tem uma pessoa do outro lado. E daí você vai pondo conteúdos também, que são as experiências que você teve com essa pessoa. Você diz, essa pessoa é muito simpática. Mas você não pensa, ela é simpática porque ela sorri para você, porque ela fala bom dia, porque ela te deu um doce, entendeu? Mas você diz, ela é simpática, como se aquilo fizesse parte dela. Então, nós vamos acrescentando sempre as nossas crenças, os nossos problemas, as nossas experiências em cima de uma base. Qual é essa base? Essa base é que aparece como se fosse. Então, mesmo uma coisa neutra, como um objeto, um livro, por que ele aparece como se ele existisse independente da nossa mente, com essa existência inerente? Eu posso acrescentar uma série de conteúdos outros que fazem parte de mim. Agora, em relação, por exemplo, e daí acontece, não sei se antes, mas acho que ao mesmo tempo, a hora que a borracha caiu em cima de mim, foi instantâneo. Não foi primeiro eu pensei na barata, não, foi imediato. Eu pulei da cama, vocês vão morrer de rir, mas eu ainda cheguei na porta do quarto e falei assim, meu Deus,
Eu nem sou católica. Meu Deus, como que a barata entrou aqui? Quer dizer, estado de pânico total. Até Deus te apareceu, né, Cuca? Até Deus me apareceu para mim. Como que ele deixou a barata entrar no meu quarto? Quando eu falo aparece, também tem uma outra coisa que nós devemos entender. Não é só aparece visualmente. Esse termo aparece é usado na terminologia budista para dizer aparece aos sentidos, quer dizer, o som aparece, a minha percepção auditiva, o tato aparece, a minha percepção tátil, entendeu? Então, aparece quer dizer aparece, né? E daí, a partir dessa aparição, você vai fazendo discriminações. Então, você discrimina isso é bom, isso é ruim. Por exemplo, o som, quando eu saio para correr de manhã, em São Paulo, na Avenida Pedroso de Moraes, que é um lugar bem arborizado, mas entre duas pistas de carro, o som aparece na minha mente. Então, quando eu vejo, eu notei isso, outro dia eu fiquei surpresa, eu ouço o som de passarinhos, e eu penso, que delícia, os passarinhos. Eu discriminei o som, tem um passarinho cantando onde? Fora de mim. Entendeu? Olha como apareceu. Eu já estou discriminando passarinho, árvore, o som do passarinho, que eu gosto muito, a natureza, oh, que bom, que maravilha, tem em São Paulo, tem natureza, olha só, tudo isso, eu estou discriminando o som. Mas ao discriminar o som, ele aparece como se ele existisse por si só fora de mim. Olha o exemplo. Eu não percebo que o meu está aparecendo a minha mente, através da minha percepção auditiva, que se eu não tivesse, se eu fosse surdo, o som não estaria aparecendo à minha mente. Então, há uma implicação entre o som e a minha mente. E daí, a partir dessa base, eu começo a discriminar. Passarinho, gostoso, tudo. E daí eu ouço os carros passando, eu penso, poluição, que horrível, estou em São Paulo. Olha só, eu estou discriminando. Não importa se eu estou discriminando bom e ruim, mas o movimento que eu estou fazendo é idêntico. Não importa se é bom, se é ruim, se um som é agradável, o outro é desagradável. O movimento é idêntico, existe algo fora de mim que faz esse barulho, fora de mim, olha como aparece. Mas eu estou completamente envolvida nisso, porque é a minha audição que está captando isso, senão não existiria. Então, nesse sentido, tudo está relacionado, nós estamos implicados nesse relacionamento, porque se você percebeu, quer dizer que para você existe, de alguma maneira. Eu não sei se para vocês, mas para mim isso me faz entender melhor por que as coisas que nos acontecem são necessárias. São necessárias para serem superadas porque nos aconteceu. Não aconteceu com meu tio, com a minha avó, com meu pai, aconteceu comigo. Então eu estou totalmente implicada nesse acontecimento. Enfim. Normalmente a gente parte assim das nossas experiências mais, por exemplo, o dualismo, a gente fala é bom, é ruim, a gente identifica facilmente com a nossa mente dualista, não é mesmo? Mas a gente pode partir de uma base e ir lá para baixo e descendo, assim. E você vai encontrar o dualismo nessa aparição do livro como se ele existisse inerentemente, quando na verdade ele não existe dessa forma. Então há uma aparência dual. Aparece algo, o livro, aparece um fenômeno. Não vou chamar de livro, porque o livro já é um nome imputado a esse fenômeno, certo?
Como eu disse, um bebê não fala livro, eu não sei o que ele percebe, mas ele não fala livro. Livro já é um conceito, um nome que você põe aqui, nisso aqui. Então, a sua percepção visual, ela não apreende livro, é a conceitual que apreende livro. A visual aprende algo, mas junto, é impossível separar para nós. Junto vem livro. Então, nós nunca temos uma visão, digamos, primeira, fresca das coisas. Nós repetimos, porque a partir do momento que eu aprendi que isso é livro, agora eu vejo o livro, talvez como você falou, antes de ver o objeto, eu já vejo o livro. Vem junto. Mas não existe o livro da maneira como ele aparece. Como ele aparece como se existisse inerentemente. Mas ele existe como uma ausência de existência inerente. O que é existir inerentemente? É existir independente da minha mente, que imputa livro, é existir independente das partes do livro, é ser livro. Livro. Aparece um livro, que você fala, cadê o livro? Está aqui. Mas quando você vai investigar, onde está o livro? Se o livro existisse da maneira como ele aparece, estou repetindo só para a gente captar bem, se o livro existisse da maneira como ele aparece, eu teria que encontrar o livro, tirar tudo que é não livro e sobrar o livro. Livro. Mas se eu tiro tudo que é não livro, capa não livro, contracapa não livro, orelha não livro, papel não livro, letras não livro, lombada não livro. Se eu tiro tudo que é não livro, não tem mais livro, porque não tem mais base para eu imputar livro. Então o livro não existe por si só independente, mas ele aparece assim. Outra coisinha só para gravar. Aparece a minha mente. E eu concebo como se isso existisse da maneira como aparece. Olha só, são coisas distintas. Porque depois de fazer uma investigação e negar a existência inerente do livro, portanto, entender a vacuidade do livro, ele vai continuar aparecendo dessa forma, mas agora eu sei que cada vez que eu for procurar livro, eu não vou encontrar livro. Então eu já não concebo. Uma coisa é aparecer, outra coisa é conceber e dizer isso existe dessa forma. Essa é a diferença. Mais alguma pergunta? Será que quem muito sonha nada encontra? Quem muito sonha nada encontra. Ana, agora você, eu não sei fazer. Porque o sonho é aquela coisa do perfeito, né? Parece, daí você nunca encontra fisicamente a realização. De idealização, né? Quem muito idealiza, nada encontra. Me veio isso agora que você falou isso. O exemplo do sonho é muito usado para entender que as coisas que nós vemos, que nós percebemos, não existem da maneira como elas aparecem. O sonho é um exemplo muito usado, mas o sonho literal. Quando você vai dormir, a sua mente desperta, vai se afastando, não é mesmo? E depois de um período onde você fica completamente desligado, surge uma mente que é chamada mente do sonho. E a essa mente do sonho tem aparências. A mente do sonho, por exemplo, pode estar sonhando com um elefante. E o elefante está aparecendo para a mente naquele momento. E quando você desperta, você fala, não, mas não tem um elefante no meu quarto. Mas para a mente que sonhava, tinha um elefante. Para a mente desperta, agora tem cama, travesseiro, que são como elefantes, porque não existem do seu próprio lado. Nesse sentido, então,
Disse que tudo é como um sonho. Porque quando você vai procurar, some. Nesse sentido, é tudo como um sonho. Você pensa que existe, mas não existe da maneira como aparece. Então, isso é... Cuca, o André, ele escreveu uma mensagem aqui. Ele fala assim: existir como ausência de existência. Essa é a frase, existir como ausência de existência. Pode falar mais sobre esse paradoxo? Pelo que entendi, a proposta é que a gente possa existir como ausência de existência. Isso. Vou usar sempre o livro como referência, tá bom? Mas vale para todos os fenômenos, inclusive para nós mesmos, para as outras pessoas, etc. O livro não existe da maneira como ele aparece. Então, ele é, na verdade, não existente. Mas ele parece existir como se existisse inerentemente. Entretanto, a vacuidade do livro existe. Então, existe a vacuidade do livro. E da vacuidade do livro surge a aparência do livro. Então, eu acho que a frase poderia ser entendida assim: não existe porque uma parte não existe, mas da vacuidade surge a aparência, e isso existe. Por exemplo, não sei, quando eu saio nós vamos meditar na vacuidade do eu, por exemplo. Daí você procura o eu, onde está o eu? Primeiro você vai ver que ele está aqui, né? Não tem que complicar isso. O eu está aqui. Eu, pronto. Esse eu que você está apontando, sem nenhuma sombra de dúvida, se você for uma pessoa normal, né? Se você disser eu, apontar o livro, quer dizer que tem alguma coisinha aí que não está funcionando. Se você for uma pessoa normal, você vai dizer eu e apontar para você. Então, esse eu não existe. Porque se ele existisse dessa maneira, como parece, então você teria que tirar tudo que é não eu e sobrar o eu. Mas quando você tira o corpo, quando você tira a mente, não sobra nada que você possa dizer eu. Então você medita na vacuidade e de repente é o meu corpo? Não, não é porque eu chamo de meu. Então, se é meu, quer dizer, o corpo é um objeto do eu. Então, o eu e o objeto não podem ser o mesmo. O eu é minha mente. Por que eu digo minha mente? Quer dizer que a mente é uma posse do eu. Então, os dois não podem ser iguais. Você vai dando aquele... O eu existe sem o corpo e a mente? Você dissolve o corpo e tenta dissolver a sua mente? Sumiu a base para você dizer eu. Então, o eu não existe nem no corpo, nem na mente, nem no conjunto do corpo e da mente. Não existe separado do corpo e da mente. Olha o paradoxo aí se formando. E é nesse momento, quando você não encontra o eu, que você encontra, então, o vazio do eu, a ausência de existência inerente do eu, que é a vacuidade do eu. E daí tudo some nesse momento. Você fica nesse estado. Agora, quando eu saio da meditação, as pessoas me chamam, eu respondo pelo meu nome, eu continuo dizendo eu preciso passar um blush aqui, que hoje eu vou no jantar. Está tudo funcionando. Eu não vou ficar freak e falar, olha, gente, eu sou vazia de eu. Não podem mais falar eu, não posso mais falar a palavra do eu gosto, eu sinto, eu penso, isso não existe, porque não tem nada a ver. Quem medita na vacuidade é completamente normal quando sai da meditação. A única diferença é que você sabe que se você for procurar, não existe. Então, se não existe, ele vai baixando. Você não vai ficar
tão animada quando alguém fala, nossa, como você é bonita, nossa, como você é forte. Você não fica tão animado. E você fica... É como se... não existe da maneira como... Fala assim... Interessante isso. Mesmo quando você diz, eu sou mulher... Ué, se o eu não existe, se o corpo não existe, o que é mulher e o que é homem? O que é os órgãos sexuais de um e outro? Também não existe. Não existe, mas funciona. Não existe da maneira como aparece, mas existe como uma aparição, como um sonho. Da vacuidade surgem todas as formas, todos os sons, todas as sensações. Bom, acho que já... Cuca, eu acho que essa frase que você trouxe que deixou bem claro que a vacuidade existe. E da vacuidade tudo pode aparecer. Pode aparecer as coisas que a gente tem como convencional e pode aparecer coisas que a gente cria, porque tem a vacuidade. Eu lembrei de uma cena que um ator, uma vez eu escutei ele contando, o Pascoal da Conceição, um grande ator, ele tinha uma estante de livros, e essa estante era os livros mais queridos dele, estava ali naquela estante. E um dia ele chegou em casa e a filhinha dele, pequenininha, tinha pego todos, ou filha, não lembro, tinha pego todos os livros e rasgou esses livros. Então, a situação que me vem é assim, ele sofreu muito por causa disso, mas quando ele se dá conta que aquela criança pequena não estava rasgando o livro dele, aquela criança pequena estava rasgando algo que se apresentou da vacuidade, que aquela criança se relacionou, mas não era um livro do papai querido, importante, era uma outra coisa. E quando ele consegue olhar uma criança, o seu filho pequeno ali, que não está rasgando o seu livro querido, e sim está fazendo alguma coisa dessa vacuidade, você não sente que alguém está fazendo alguma coisa contra você. É como se fosse, por exemplo, a chuva não está chovendo para te molhar. As coisas, a natureza não está contra você. E ali era uma natureza acontecendo, que te deu dor, sofrimento, tristeza, mas não estava contra você. E esse tipo de percepção no dia a dia, eu acho que ele pode criar relações menos doentes, relações mais saudáveis, né? Esse exemplo é excelente, muito bom. Eu acho que observar criança pequena é muito interessante. Assim, a Guida está com um neto, minha irmã tem um neto de 9 meses, assim, 8, 9 meses. Então está naquela fase de descoberta, ele não fala ainda nada, né? Mas ele está descobrindo coisas. Ele não dá nome para as coisas. É como se ele visse pela primeira vez, e daí a gente vai percebendo o que até você chegar a usar nomes, demorou, foi todo um processo que aconteceu, não é verdade? Antes de poder dizer livro, eu tive que aprender, a criança pequenininha vai aprendendo, olha o livrinho, olha lá, ela vai aprendendo. Quando ela vai aprendendo, ela vai formando uma imagem mental de livro. E daí, como a Lívia falou, a próxima vez, quando ela aprendeu os nomes, quando ela vê o livro, eu não sei se é antes, mas ela já não vê o livro, este livro. Ela vê livro, que é mental. Olha como é, eu acho isso muito interessante. Você não está vendo este livro agora pela primeira vez. Você está vendo o livro, que é uma imagem mental que você tem de livro. Mas as crianças não veem isso, as pequenininhas. Elas estão vendo tudo pela primeira vez. Tudo aparece. Eu tenho a impressão que elas até têm
uma vivência de vacuidade, eu acho. Porque tudo aparece pela primeira vez, fresco, ainda não tem mentes conceituais que vão recortando, dividindo, separando. Vamos então fazer a meditação? Vamos fazer a meditação no nosso corpo? A meditação no nosso corpo. Primeiro, respire algumas vezes, profundamente. Sente-se assim, na beirada da cadeira, para ficar com os pés apoiados no chão. Descanse as mãos no colo, na mesa. Fique bem relaxado e respirando. Agora pense, meu corpo. Muita simplicidade, assim, aponte para o seu corpo. Sinta, meu corpo. Eu estou sentada, meditando, meu corpo. Em geral, quando nós pensamos meu corpo, o que aparece é esse meu corpo, um corpo que existe do seu próprio lado, que é uma entidade, um corpo que é uma entidade singular, que não depende de nada, das suas partes, nada. Esse corpo que aparece como uma entidade singular é o corpo inerentemente existente que nós vamos negar. Então pense, se o corpo existisse como aparece, ele teria que existir de um dos seguintes modos, como as suas partes, separado das suas partes. Não há uma terceira possibilidade, como as suas partes ou separado das suas partes. Se o corpo fosse o mesmo que as suas partes, ele seria uma das partes ou ele seria o conjunto das partes? Se o corpo fosse uma das partes, ele seria as mãos, o rosto, a pele, os ossos, a carne, os órgãos internos. Você pode se perguntar: a cabeça é o corpo? O tronco é o corpo? Os membros são o corpo? E facilmente você vai ver que nenhuma das partes do corpo é o corpo. Se o corpo não é nenhuma das partes individuais, seria ele o conjunto das partes? As partes do corpo que nós observamos até agora são todas não corpos. A mão não é o corpo, o pé não é o corpo, etc. Como que o conjunto desses não corpos se transformaria em corpo?
Nesse ponto, você deve se lembrar que o corpo que aparece na nossa mente quando nós dizemos meu corpo é um corpo que parece existir por si só. Então, o conjunto de não corpos não pode ser o corpo. Se o corpo não é nenhuma de suas partes, só nos resta a possibilidade de ele ser algo separado delas. Mas se todas as partes do corpo desaparecessem, não restaria nada que pudesse ser chamado de corpo. Imagine que todas as partes do seu corpo se dissolvem em luz e desaparecem. Primeiro a pele se dissolve, depois a carne, o sangue, os órgãos internos. Por fim, o seu esqueleto se dissolve e se desfaz. Restou algo que possa ser chamado de nosso corpo? Não há um corpo separado das partes e não há corpo nem em nenhuma das partes e nem no conjunto delas. Fica claro, então, que o corpo não pode ser encontrado. Onde antes aparecia um corpo inerentemente existente, agora aparece a ausência desse corpo. Essa ausência de um corpo inerentemente existente é a vacuidade do corpo. Como um espaço vazio.
Agora, suavemente relaxa a concentração e abre os olhos. Eu deixei só 2, 3 minutos, porque eu acho que depois, se vocês quiserem refazer a meditação, pode olhar de novo o vídeo e deixar quanto tempo cada um quiser. E eu queria terminar fazendo uma pergunta, mas se o corpo não existe, então por que ele fica doente? Daí você está com uma dor, ou você descobriu que está com uma doença, mas se ele não existe, por que ele fica doente? E daí nós temos que nos lembrar, o corpo não existe da maneira como ele aparece, porque ele não existe inerentemente, ele não é inerentemente existente, mas ele existe a partir da sua vacuidade. Da vacuidade do corpo surge um corpo. A doença não existe da maneira como ela aparece, porque ela também não é inerentemente existente. Mas da vacuidade da doença surge a doença. A doença existe, ou você pode pensar uma outra maneira de pensar. Meu corpo não é essa coisa sólida que aparece. Ele está se transformando segundo a segundo. Nem segundo, menos do que segundo. Tudo está se transformando. Todas as células estão em movimento e se transformando. Então, o corpo não é algo sólido como aparece. Ele está em perpétua, constante transformação. A doença também. A doença não é uma coisa fixa, que acontece e está lá fixo. Ela também está se transformando conforme as células do corpo estão se transformando. Isso acho que é um caminho para um pensamento novo sobre a doença. Né? Enfim. Quer falar alguma coisa, né, para a gente terminar? Me veio outro exemplo que ontem a Julie, nossa amiga, ela esteve aqui e ela falou assim que até a semana passada ela tinha um câncer na tireoide, mas agora ela não tem mais porque a medicina decidiu que aquela doença não se chama mais câncer. Então agora ela já não tem mais porque a medicina decidiu isso. E aí para ela foi engraçado, porque ao mesmo tempo dá um alívio, mas não mudou nada, né? Mas tudo mudou. Então, Tem um outro nome. Tem um outro nome agora. Mas eu acho que o que ficou muito forte essa clareza de que existe a vacuidade de tudo. E se existe a vacuidade de tudo, é da vacuidade que a aparência surge. Isso quer dizer que se a gente está sempre em contato, pelo menos com a perspectiva de que tudo é vacuidade, a gente pode ser criador dessas aparências. A gente pode começar a ser a própria criação da sua aparência. Entende? Totalmente. Sim. É claro que essa criação, ela vem uma perspectiva, né? Claro, para ser criação, é claro que ela não é uma coisa controlada, uma coisa manipulada, mas ela tem esse campo disponível para a criação, porque a aparência vai surgir da vacuidade, e a vacuidade existe, o que não existe é a aparência inerente. É sensacional, sensacional. Muita coisa para a gente desenvolver disso. O André quis dar aqui mais um depoimento. Hoje, a Liora, minha filha de 2 anos e meio, me respondeu sim quando perguntei se ela tinha trancado a porta. A porta estava aberta, mas eu percebi que para ela tinha fechado, porque ela brincou de fechar. E percebi que ela realmente não estava mentindo. Vem, papai, já tranquei. Então eu acreditei nela.
E não fiquei moralizando, dizendo que ela tinha que falar a verdade, não devia mentir. Só seguimos. E foi ótimo porque eu não a julguei e a legitimei. Anos atrás eu faria diferente. Agora foi leve e muito legal. Afinal, a porta estava trancada e estava aberta ao mesmo tempo. Sensacional. Muito bom. Obrigada, Cuca. Muito obrigada. A gente... Até breve, então. Até breve. Então, amanhã a gente segue. Vou entrar às 10 da manhã, né? Às 9. Às 9? Às Vou entrar 9. amanhã. E aí a gente... É bom demais encontrar na quinta, depois da quarta noite. Então, nos vemos amanhã. Obrigada, Cuca. Obrigada, gente. Tchau.